Quais são os principais desafios que os vendedores da indústria farma, eles enfrentam no dia a dia, cara? Legal. Ó, antes de falar carreira, vamos falar um pouquinho do tamanho desse mercado no Brasil. Eu tô falando de um mercado de quase 120 bilhões. Tá ali batendo entre o segundo e o terceiro maior mercado em faturamento. Eu tô falando só de mercado farmacêutico. Tem dois grandes mercados, que é o retail, que é prescrição médica, né? São produtos que são prescritos ou são vendidos ali no sellout nas farmácias. E a gente tem outro braço gigante, que é o mercado de governo, de convênios médicos, que eu não estou contabilizando. Ou seja, é um mercado gigante, né? Onde a carreira, primeiro, né? A gente tem que olhar para a carreira, mas aonde eu vou colocar, né, a minha direção de carreira? Vai ser um negócio como um super vendedor que prospera, né? E principalmente para quem tem propósito, principalmente para trabalhar em farma, eu não estou vendendo bebida, eu não estou vendendo cigarro, eu estou vendendo saúde, né? Então a gente tem uma pegada de propósito de vida com uma envergadura super bacana, de você estar ajudando o teu próximo, de como você ser um cara que vai desenvolver a tua carreira na indústria farmacêutica daqui para frente, com base em várias mudanças que estão acontecendo. Mas vamos falar um pouquinho sobre carreira dentro da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica brasileira, ela está baseada então nesse tamanho desse mercado de oportunidade. Hoje a gente tem empresas nacionais e multinacionais operando dentro do mercado. As empresas nacionais estão ganhando muito volume de market share cada vez mais. As multi estão escolhendo algumas operações e indo para operações que são mais, quando eu falo não retail, que são de alto valor agregado. Um exemplo, doenças raras. Então, uma doença rara é muito difícil de tratar, né? Desde a cadeia toda até você conseguir ter o diagnóstico para que esse paciente, infelizmente no nosso país, quem tem uma doença rara, eu falo por vivência, é uma pessoa que não tem acesso, uma pessoa que tem pouco recurso, então muitas vezes entra o médico com toda a parte de governo apoiando, então assim, tem uma rentabilidade, às vezes depende da classe terapêutica, de um produto que custa 100, 200, 300 mil reais para fazer uma mudança muito importante na qualidade de vida e para reduzir a mortalidade desse paciente. Então assim, a gente tem um mercado muito grande de promoção médica, daqueles consultores que visitam lá o dia a dia, os médicos, muita gente foi lá e já conhece ali na dinâmica do consultório. E também tem esses outros consultores que atuam dentro desse mercado de doenças raras, de trabalho muito mais conectado com gestão de hospitais, conectado muito mais com gestão de mercado público e privado para vendas públicas, tá? Então, eu naveguei um pouquinho em tudo, mas a minha expertise está dentro dessa área de promoção médica. Como é que é essa área? Essa área vem atravessando, como toda a grande área de vendas, profundas transformações em tudo que a gente vem passando, né? Principalmente pelo acesso. O acesso da indústria farmacêutica, meus amigos, é um acesso muito difícil. Tá? Não é um acesso que você vai lá simplesmente por uma vaga de LinkedIn, você tem um depósito de uma inscrição e que você tem lá toda uma experiência em vendas, em várias outras, em processo de vendas, em gestão, em eficiência em vendas, e você vai conseguir entrar. Não, é uma indústria que precisa de uma indicação. Tá? Normalmente você precisa ter não só suas competências técnicas, comportamentais desenvolvidas, mas também você precisa de um aval de alguém que te conheça, que chancele quem é o Fábio, quais são os valores do Fábio, né? Qual que é a história do Fábio. Então, isso é muito importante dentro da indústria farmacêutica. Então, assim, o primeiro ponto é procure alguém que trabalhe na indústria, né, para entender um pouco mais e que sugere também networking. Hoje a gente usa muito o LinkedIn, você tem muito networking que é fraco, que você tem o primeiro contato e nunca mais fala com a pessoa, né, até como um prospect de vendas. Mas você não pode ter esse tipo de gente, você tem que ter algum tipo de contato, né, marcar uma conversa, participar de algum ambiente que essa pessoa está inserida para que ela minimamente conheça de uma maneira mais pessoal. Então essa é a primeira dica, é o acesso. O primeiro desafio, então, é você conseguir acessar essa indústria. Eu consegui... Ser indicado, basicamente? Isso. A indicação é algo que vale muito. Que vale muito dentro da indústria farmacêutica. Porque vamos combinar, gente, se a gente olhar para o Brasil, né, acho que a gente vem evoluindo bastante dentro da nossa área de vendas. Com uma profissionalização muito maior do que a gente tinha há 60 anos atrás. Mas, como é uma venda altamente técnica,
né? Então, a pessoa ela tem que ter um nível de absorção, de aprendizagem rápida. Eu vou pegar um material, às vezes uma apostila desse tamanho, né? Às vezes 36 horas de e-learning falando sobre anatomia, fisiologia, tratamento de doença. Ou seja, você praticamente veste o papel de um farmacêutico, de um médico, para entender de fio a pavio, né? Desde a anatomia até a escolha do tratamento e o porquê, e os concorrentes. Você precisa saber, Então, além de saber de vendas, tem que estudar bastante de farmácia. Exatamente. Então, a formação técnica é algo que gera influência no teu cliente, né? Porque gera confiança. Então, se você não conhece o que você fala dentro da área farmacêutica, esquece. Estou trabalhando com vacinas, né? A gente tem uma revolução dentro dessa área, graças ao desenvolvimento da pesquisa e desenvolvimento de todas as farmas do mundo. Fenomenal, mas se você não é um profissional que conhece aquilo profundamente, né? Isso não determina que você vai ter sucesso. Estou falando de um exemplo, meus amigos. De um exemplo de quanto a parte técnica é importante, mas você ainda tem que ter toda a questão de skills de venda conectados, que são os mais importantes para mover essa parte, para depois ainda, né? Para conseguir acessar a indústria com alguém que conheça. Ou seja, é algo muito, muito fechado, né? Então é uma venda muito técnica. Mas no caso, assim, eu acho que esse é o segundo desafio. Como é uma venda técnica, eu preciso ter uma formação na área de saúde para poder pleitear a entrada nesse mercado, além do network, além de alguém que me indique? Ótima pergunta, Léo. Eu há 25 anos atrás eu sou um cara de comunicação, né? Eu fiz propaganda e marketing, né? Então, assim, até na minha última posição com o meu grupo de gestores, a gente contratava pessoas que tinham, para mim, de verdade, DNA em vendas, né? E que a pessoa ela tivesse e demonstrasse uma capacidade de aprendizagem rápida. Tá? Então isso é fundamental. É mais fácil pegar um vendedor e ensinar farmácia do que um farmacêutico ensinar a vender. Exatamente. E é curioso isso. A gente teve um momento onde a gente montou toda uma plataforma de acessar os médicos, os CRMs à distância. E a gente foi primeiro, a gente deve primeiro contratar a base técnica, fomos atrás de biomédico, do pessoal de farmácia, e outra, ele trabalhava na frente do computador, conectando por e-mail, por WhatsApp, por telefone esses médicos, e a gente percebeu que não funcionava. Não conectava. Né? Até o momento que a gente começou a conectar pessoas que têm o DNA de venda, nesse momento foram gestores de banco digitais que vieram para a indústria farmacêutica, e a gente contratou alguns deles, e o que eles trouxeram de empatia, de conexão, de técnica, de approach, eles eram muito mais efetivos do que o próprio pessoal da área técnica. Né? Então foi uma virada de, a questão técnica não é a coisa mais importante. Né? A coisa mais importante nesse segmento para influenciar a prescrição de um médico mediante os benefícios frente aos desafios e às dores que ele tem é a questão de skills de venda. Né? Porque o médico ele já é bom tecnicamente. Se você pega um cara de técnico para técnico, rola uma dificuldade de conexão? O farmacêutico querer mostrar que ele sabe mais do que o médico pode ser um problema? Então, não. O que não pode acontecer de maneira alguma é o consultor da indústria farmacêutica não ter um tom professoral na frente do médico. Ou o médico, muitas vezes, ele pode, de repente, ele é um generalista, vamos pegar um clínico geral, né? Ele não é obrigatório, ele vai saber de oncologia, artrite reumatoide, de osteoporose, né? Ou de doença rara. E aquele consultor está olhando para dois, três produtos, ele é um especialista naquilo. E se ele for farmacêutico, então se ele vir com tom professoral para esse cliente, ele está se queimando, não conecta, não tem empatia, né? Então, quero ajudar você a tratar seus pacientes. Exatamente. Né? Então, o tom de vendas da humildade, né? De querer servir, né? Ele é soberano. Ele é soberano. Nós, como vendedores, todos nós aqui sabemos disso. Então, não cabe nenhum tipo de... E às vezes essa pessoa que está do outro lado tem doutorado, mestrado, né? Eu digo, da indústria, né? Frente, às vezes, o médico só fez graduação, ou mal fez a residência. Né? Então ele é nosso cliente, ele não pode se sentir de maneira nenhuma inferior. Ele tem que, a relação tem que ser sempre de olho para olho, nem o nosso cliente aqui, né, e o nosso consultor aqui, nem ao contrário, né? Tem que ser um equilíbrio. O médico é um profissional fantástico no que ele faz. E o consultor da indústria farmacêutica ele tem que ser um profissional fantástico para conseguir pegar a informação entre as duas orelhas do médico e deixar a informação plantada ali com relação ao que ele precisa.
Excelente analogia, né? Sim. Plantar informação entre as orelhas, né? Ou seja, isso no aí. cérebro do médico. É no cérebro do Muito médico. E aí, o que você achou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu quero te fazer 3 convites. O primeiro é para você ouvir ou assistir o episódio completo. Tem link aqui na descrição para você assistir no nosso canal do Papo de Vendedor ou para você escutar no Spotify. Segundo, quero te convidar a conhecer o Programa de Aceleração de Super Vendedores, o nosso treinamento onde a gente vai te ajudar durante 15 semanas a acelerar os seus resultados. Você vai desenhar processo de vendas, você vai ter técnicas de vendas para influenciar o seu cliente durante toda a jornada de compra dele, e a gente vai te ajudar a ajustar o mindset para que você execute as técnicas no momento certo do seu processo. E terceiro, mas não menos importante, conheça o RD Station CRM, a ferramenta que nós utilizamos aqui nos Super Vendedores para gerenciar todas as nossas oportunidades no negócio. Os 3 links estão na descrição deste conteúdo, então vai lá e aproveita. Tamo junto?